Tudo bem? Então, né, você já até explicou aqui, então isso está dentro daqui na penúltima linha da parapatologia, a paraneuroplasticidade. Então, esse processo ocorre, esse item aqui, a paraneuroplasticidade. Você falou de que fica bem, tirando a casquinha, fica bem mais inteligente com toda essa experiência. Tem a ver com isso, e tem a ver o seguinte, com a determinação da neuroplasticidade por aspectos multidimensionais. Compreende isso? Assim, o fato de você estar interagindo com o amparador, aquilo vai predispor a uma plasticidade. Então, assim, eu uso a neuroplasticidade, mas eu não estou vendo com a visão intrafísica, estou vendo com fatores multidimensionais, parapsíquicos, que estão conduzindo àquela plasticidade. Está projetando aí para uma paragenética futura também, né? Exatamente, porque você começa a interagir mais. Será que isso não vai ajudar mais a questão de macrosoma, ou favorecer algum tipo de trabalho com o amparador? Né? A gente vê o caso, por exemplo, o caso do professor Valdo, que discute muito a questão da condição de pré-mãe. Claro que é uma situação diferente, mas veja, está favorecendo a conexão ali dos dois, daquela fisiologia. A ideia é a gente aproveitar isso que está em contato com amparadores, que em geral estão no nível, pelo menos com lucidez maior do que a gente, para poder, digamos, moldar o cérebro, porque é como se fosse argila, vamos pensar assim. Super simplificada essa analogia. Mas é usar, digamos, ideias mais avançadas para ir moldando aquilo. A gente tenta, né? Juliano, aqui na página 36, na odologia neural, você colocou uma hipótese de pesquisa. Eu sei que é hipótese de pesquisa, mas você poderia falar um pouquinho sobre esse contexto do inversor aqui? Posso sim. Essa questão da odologia neural, a odologia, na verdade, é o estudo do circuitaria das conexões no próprio cérebro. E eu vou ler aqui a hipótese, porque aí a gente expande e todo mundo fica sabendo. Né? A poda sináptica, fenômeno neural de reorganização do sistema nervoso em desenvolvimento, atua na eliminação dos circuitos neurais, selecionando sinapses específicas no indivíduo. A hipótese de pesquisa é no contexto do inversor existencial. A poda sináptica atua facilitando a expressão de ideias inatas e comportamentos profiláticos? Pensa bem, na condição do inversor, muitas vezes na juventude ou na infância, ainda sem muitas informações ou uma vida social, o que acontece? A pessoa começa a falar de algumas ideias inatas que ninguém sabe como aquilo surgiu. Então, genericamente, você fala, não, é ideia inata lá do menino. Mas o que é aquilo ali? Será que essa manifestação, essas podas sinápticas, será que está sendo selecionado áreas que vão ser mais ativas, que vão predispor a própria INVEX? Então, isso que é importante. A poda sináptica acontece para todo mundo, isso não é um fenômeno de inversor, não tem nada a ver. Mas é uma seleção de neurônios. Se você está usando melhor o cérebro, será que isso não afeta? Porque a gente sabe que quando a gente trabalha mais energia, nosso energossoma fica melhor. Muitas vezes a gente não leva em consideração o que a gente está mexendo no cérebro, ou no corpo físico. Né? Por exemplo, e a sinalética, como é que isso afeta? Porque é extrafísico, mas você sente através do sistema nervoso. Né? A gente tem várias técnicas de autocontrole do sistema nervoso, mobilidade física vígio. O que é aquilo? Será que é só físico ou favorece uma relação extrafísica e intrafísica? Então, no caso dessa hipótese, a gente começar a estudar o seguinte: como essa manifestação das ideias inatas tem relação com essa questão das podas neurais, ainda é muito difícil métodos específicos para estudar. Tá? A gente não tem ainda muitos recursos, mas é importante o registro dessas ideias, que ao longo do tempo, com as informações das ciências convencionais ou melhoria dos nossos equipamentos que a gente usa na conselhologia, a gente pode até começar a pesquisar mais seriamente. Hoje é mais do ponto de vista de uma revisão bibliográfica e, por lógica, propor essas ideias. Tá? A princípio faz sentido que isso aconteça, mas assim, a demonstração a gente precisaria entrar em áreas mais de neurociência, que hoje a gente não tem recurso, mas... Então não sabe direito como que isso acontece? Não, se sabe bem como, assim, não sabe 100% como a poda neural acontece, isso não é a conselhologia que fala, a neurociência, a gente está estudando isso. Tem marcadores bioquímicos para isso, então existe essa seleção. É toda uma cascata bioquímica que vai selecionar o neurônio ou não. A questão é a seguinte: como você tem redução dessas populações, vamos pensar aqui, tem áreas do cérebro que são áreas que controlam as emoções. Tanto controla a emoção, como faz a emoção ser expressa. Será que, no contexto de uma pessoa que está tentando ter um controle, ou pelo menos um equilíbrio entre cognição e emoção, será que eu não estou predispondo áreas do cérebro que controlam as emoções, que vão favorecer isso, em detrimento a áreas, por exemplo, que faz você ter uma expressão assoberbada das emoções? Né? A gente tem um cérebro nosso, não é um cérebro nosso, é uma parte do cérebro que tem a ver com emoções.
Então, a tendência é ter um equilíbrio entre uma área do cérebro que controla essas emoções. Então, se sabe que isso acontece. A questão é propor o seguinte: se na INVEX a expressão é esse autocontrole maior, qual é a contraparte do cérebro? Porque os investidores têm um cérebro ali. Eu só queria comentar que a gente vê isso nos cursos de campo, né? Quando tem a reconfiguração sináptica, assim, quando são encaminhadas algumas companhias que você tem, isso é um tipo de poda parasináptica, digamos assim, que você sai de lá já pensando, já com outro nível de pensenidade, que foram tiradas companhias, ou seja, conexões pensênicas, que você já não tem mais, foi uma certa poda, né? Então, só por uma questão de definição, veja, é uma poda, mas a poda dessa cablagem, dessa conexão com a consciência. Quando a gente fala da poda sináptica, é uma redução da sinapse que está no seu cérebro físico. Claro, se você desconecta, vamos pensar que eu estou acoplado na consciência que tem um monoideísmo depressivo. Vamos pensar uma coisa bem genérica. E eu fico pensando naquilo. Então eu crio sinapses para isso. Quando eu retiro essa consciência e eu consigo me manifestar de forma mais livre, eu paro, e isso vai reduzindo. É só para a gente ter essa visão mais clara, que não significa que tirar a consciência faz a poda sináptica. É apenas a um poda processo. sináptica, ela ocorre de modo devagar? Qual é o timing Perfeito. disso? Ela acontece em geral, eu estava até relendo um estudo, tem já evidências que até 26, 28 anos ocorre. Mas existem momentos que aquilo acontece mais, em algumas fases do desenvolvimento infantil, por exemplo, nos primeiros anos, que a criança está aprendendo a andar, começa a falar, tudo aquilo, há um aumento da poda sináptica. Tá? Depois, na adolescência, são momentos de pico de desenvolvimento. Entendi. Tá? Então, assim, ela acontece ao longo desse tempo, mas tem momentos de maior expressão, que são momentos-chave, inclusive, para a INVEX, que é na infância, em alguns momentos que está aprendendo a questão psicomotora, por isso que eu faço da neuroinvexologia pediátrica, e depois na adolescência. Então, são dois pontos importantes disso. E depois, a tendência é que não ocorra mais essa poda sináptica. Agora, vamos lá.